É fácil a gente dar desculpa, né? Esse é o grande problema de vivermos a falta de uma visão da cidadania. Porque nós vivemos numa sociedade, somos afetados o tempo todo por essa sociedade. É como a Tati falou, é o trânsito, é a água, é a luz. Tudo isso são regras, são governo, está envolvido uma série de coisas que a gente vive na nossa vida e a gente tem dificuldade de entender que tem Deus nessa história, que o Senhor quer realmente que as coisas funcionem. Mas nós temos que entender o nosso papel. E aí dá um BO enorme, porque nós, né, e eu até aqui no início comentei com algumas pessoas, eu não sei o que aconteceu, mas eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas dizendo assim, não, mas Deus está voltando, não é melhor a gente, né, sossegar o facho? O Senhor está chegando. Irmão, é a mesma coisa que enterrar o talento. Deus te dá instrumentos, te dá uma série de coisas e agora que está chegando o tempo, aí a gente vai parar? Eu não tenho dúvida que o Senhor está voltando. Eu creio nisso. Aliás, sinais e manifestações estão acontecendo de monte. Mas é por isso que nós vamos sentar e vamos esperar? Não, agora é a hora de meter a mão na massa. Agora é a hora de olhar cenários que a gente pode se envolver e transformar a vida de pessoas. Nós temos uma dupla cidadania, queridos. Paulo nos define em relação à cidadania. Em Filipenses 3,20 fala que somos cidadãos dos céus. Amém? Somos cidadãos dos céus. Mas o que nós estamos fazendo aqui? 2 Coríntios diz, Paulo também fala, 2 Coríntios 5,20 diz que somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Opa, então espera aí, temos um papel. Se tivesse escrito aqui, somos seres viventes dessa terra, tudo bem. Mas o embaixador faz o quê? Representa o reino que ele pertence, né? Quando um embaixador é enviado aí para um país, o que ele faz naquele país? Nada. Não, ele tem uma missão diplomática. O que é a missão diplomática? Ele conversar, interagir, gerar ambientes de negócio, gerar relacionamento com aquela outra nação. Sim ou não? Isso. Então, se somos cidadãos dos céus e embaixadores daquele reino nessa terra, fazemos o que aqui? Representamos o reino dos céus. E como que a gente representa o reino dos céus? De qualquer jeito? Não. Aí tem uma chave de sucesso importante. Romanos 14:17 fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? É tudo que a gente anda vivendo nessa sociedade? Vamos lá de novo. Justiça, paz e alegria. Mas não está falando que é no governo aqui, né? Olha que interessante. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Você acha sinceramente, querido, eu vou expor um pouco aqui o que o Markson falou, mas vem cá. Você acha que o Markson está preocupado quanto é a guia do imposto para pagar? Você acha que ele está preocupado se o governo está usando bem esse recurso? Porque com o entusiasmo e a alegria que ele contou dos projetos sociais, ele já entendeu que o negócio dele é um mecanismo que Deus usou para abençoar a vida dele para chegar nesse lugar. Sim ou não? Esse é o grande problema. A gente quer espiritualizar coisas que não são espirituais e que dependem de nós, na forma de ordem, na forma de executar, e jogamos uma conta para Deus do que nós tínhamos que fazer e não fazemos. Então, a verdade é que o problema não está necessariamente num ou no outro tipo de governo, num ou no outro tipo de situação do legislativo, do judiciário. O problema está em não nos movermos da forma certa para vivermos um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ser bem sinceros, querido. Quem aqui está preocupado com as questões sociais da nossa sociedade? Quem está preocupado? Levanta a mão, por favor. De forma honesta. Ok. Quase todas as pessoas levantaram a mão. O que você tem feito
para que haja algum nível de transformação na sociedade, seja na rua que você mora, no condomínio que você mora, na escola que você estuda. Quantos aqui, via de regra, quem tem filho em idade escolar? Ok, beleza. Quantas vezes de verdade você foi numa reunião de professores e pais e contestou alguma coisa que estava ali por prejudicar a vida do seu filho? Vamos lá, vamos diferente. Todo mundo aqui já viu, né? Vamos lá, uma árvore caída na rua, ou um lixo em algum lugar, né? Ou uma situação de uma rua que não tem uma lombada ali para diminuir o fluxo do trânsito na frente de uma escola, por exemplo. Todo mundo aqui já vivenciou alguma situação dessa? Todo mundo já, sim, né? Quantos ligaram para o 156 para pedir que houvesse algum tipo de mudança ali na região? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Você quer ver uma coisa como isso é um exemplo real? Quando a gente mora em condomínio e acaba, por exemplo, a luz do condomínio. Não, alguém vai ligar. É só ficar quieto esperando em casa, porque alguém vai ligar. Aí passa 2 horas, a luz não volta, você resolve pegar o telefone, ligar, e aí alguém fala assim, estamos cientes, hoje é mais fácil, né, os sistemas, mas alguém fala, ninguém tinha ligado ainda, porque um fica esperando do outro. A gente fica imaginando que alguém vai se mexer, que alguém vai fazer, que um dia alguém vai resolver o problema, mas a gente deixa de fazer. Sabe, querido, quando a Tati falou aqui de homens e mulheres da palavra de Deus que refletem as expressões de política, sociedade e cidadania dentro da palavra de Deus, nós temos vários exemplos. Eu vou usar um exemplo que a Tati deu. Ela falou, né, de Moisés. Enquanto governo, enquanto estabelecimento de regras, enquanto estabelecimento de funcionamento, mas foi Jetro, um homem, um cidadão comum, que dá um dos conselhos de administração governamental mais eficientes para aquele momento. Então veja, Moisés era o cara, mas Moisés estava errando. Jetro fala, o povo vai encher o saco dessa situação, fica um dia inteiro em pé esperando para falar com você. Moisés ali representava o judiciário e o legislativo junto, né? Porque ele cuidava das causas do povo, ele discernia, era juiz sobre as causas do povo, mas também ensinava sobre os decretos e lei, como a palavra fala. E Jetro, quando vai implementar, né, quando vai falar sobre um projeto de reforma da administração pública de Moisés naquele momento, porque esse é o título correto para o que ele fez, lá em Êxodo 18, 13 a 24, ele diz o seguinte, olha, você tem que orientar o povo quanto aos decretos e leis, porque a Constituição era aquilo que o Senhor tinha dado a Moisés, sim ou não? Ok? Aquela era a Constituição. Ele então fazia o papel de quê? Transportar essa Constituição para o povo, dizendo o quê? Versículo 20, mostrando-lhes como devem viver, regras e leis, e o que devem fazer, cidadania. Então o reforço técnico está aqui. E depois diz assim, olha, para com essa confusão de tentar resolver tudo sozinho. Coloca gente para fazer isso. Coloca algumas pessoas sobre outras pessoas para que só as causas complexas cheguem a você e que haja justiça, paz e alegria de forma mais rápida. E aí ele diz o seguinte, o que nós precisamos hoje, para daqui uma semana podemos escolher melhor homens e mulheres que estarão em cargos eletivos para nos representar. Olha, mas escolha Jetro, que propôs um projeto de alteração da administração governamental de Moisés. Ele diz assim, mas escolha dentre todo o povo homens capazes. O que ele está dizendo com essa palavra, homens capazes? Vamos discernir a palavra de Deus. Homens e mulheres que são preparados, portadores de conhecimento técnico. Aí ele diz assim, tementes a Deus, amém? Olha lá. Somos embaixadores, né? Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores do reino dos céus nessa terra, e agora temos que escolher representantes para estarem no ambiente, nessa esfera da sociedade. No mínimo, que sejam tementes a Deus, amém? Porque senão não representam o mesmo reino que a gente. Você concorda comigo? Não estou falando de religião, estou falando de temer a Deus. Depois, dignos de confiança, que foi
Algo que, quando eu introduzi aqui a palestra do Marcos, eu falei: você precisa aprender a ser corajosamente ético no seu trabalho. Porque a ética, ela resolve muitos problemas da nossa sociedade. Muitos problemas que a gente vive no nível de corrupção hoje, eles são resolvidos quando há um posicionamento ético. Então, escolha, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança. E olha que interessante, nós estamos lá em Êxodo, hein? Está começando. Aí ele diz assim, Jetro falando para Moisés: olha, escolha homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e inimigos de ganhos desonestos. Pô, mas está começando o negócio. E já temos esse problema? Esse problema é antigo, não começou agora. Essa situação não é de hoje. Então você precisa entender se aquelas pessoas que você está escolhendo para te representar, seja no cargo agora que tem da próxima eleição, ou em qualquer outro, um conselho que exista na nossa cidade, num lugar onde a escola do seu filho, um diretor, nas escolas públicas, por exemplo, que há influência para que você possa alterar ali o quadro de pessoas, precisa ser pessoas honestas. E aí ele diz, estabeleça como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então veja, Moisés, grande estadista, governador, mas foi um homem comum, que propõe um projeto de lei, um projeto de alteração legislativa, para alterar o funcionamento. Trouxe satisfação para o povo. Daí ele diz, no versículo 22, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Está entendendo? Você e eu podemos ajudar a implementar soluções para o Estado. Amém? Ah, mas isso é muito difícil, André. Não é. Por incrível que pareça, não é. É uma questão de posicionamento. Falei várias vezes aqui em outras ministrações de cenários simples que nós já fizemos aqui como igreja ou às vezes como pessoas físicas. Aliás, a minha esposa foi procurada por 2 ou 3 pessoas recentemente pedindo conselhos de como fazer aquela ligação para pedir para retirar um outdoor que está ferindo, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é um outdoor que fere o ECA? É alguma coisa que seja visualmente pornográfica. Aí você passa pela situação e alguém vai ligar, alguém vai fazer. Contei aqui uma história, uma vez que lá no shopping, eu vi uma propaganda de uma loja, era uma loja de lingeries, mas era uma propaganda muito sensualizada, demais. E eu estava com meu filho, ele era mais novo na época, aquilo me incomodou, eu fui na administração do shopping, fiz uma reclamação, pedindo para mim documentar a reclamação por escrito, eu sentei lá, documentei, aí a pessoa falou, a gente vai te dar um retorno, e eles me ligaram, já 2 ou 3 dias depois, falando, olha, a gente verificou, não tem nada de errado com a publicidade. A publicidade está correta. Eu falei, eu não concordo com isso, eu vou procurar meios, eu vou judicializar essa situação. Não é possível que vocês deixem um cartaz que é praticamente pornográfico na beira da praça de alimentação desse shopping. Aí a pessoa falou, olha, mas infelizmente o jurídico já viu e realmente não tem problema. Naquele mesmo dia eu fui no shopping, Marcos. A propaganda não estava mais lá. Você está entendendo? Eles não deram o braço a torcer, mas entenderam que aquilo podia dar um problema. Então, queridos, às vezes você vai olhar um cenário e você acha que não vai fazer diferença nenhuma. É a história da menininha que está pegando as conchinhas e jogando no mar. E aí chega alguém e fala assim, não adianta você fazer isso, tem milhares de conchinhas, você não vai fazer diferença nenhuma na vida dessa conchinha. Daí você não vai ajudar. Aí a menininha fala, mas nessa conchinha aqui eu resolvi o problema. Sabe? Às vezes você vai resolver, é uma lombada, é uma situação, é uma árvore. Atrás da minha casa, Marcos, uma vez, nós tínhamos, eu moro num condomínio já há muitos anos, e minha esposa gostava demais de uma janela, a Tati conhece lá a nossa casa, e tinha muitos pinheiros naquela janela, no horizonte, assim, E um dia eu vi que começou a sumir os pinheiros. Eu falei, tem uma coisa errada. Eu fui e liguei na prefeitura, falei, olha, estão derrubando os pinheiros. Não, isso não é possível, isso é crime ambiental, nós vamos verificar. Está lá. Nunca mais mexer num pinheiro. Preservei a minha visão. Aí você fala, mas você atrapalhou a vida de alguém. Mas se está na lei que não pode cortar, por que a pessoa estava cortando? Só me explica isso. Aí faz essas mesmas coisas com os nossos filhos, com o nosso casamento.
Porque daqui a pouco vai parecer que é errado casar, você já percebeu? Né? Daqui a pouco começa a parecer errado. Eu lembro de uma fala de um jornalista que ele foi ficando preocupado, que ele falou numa hora, daqui a pouco eu vou ter que ir embora, porque vai ser obrigatório fazer algumas coisas erradas. Está mais ou menos assim. Quando nós olhamos, por exemplo, para Daniel, ele foi um funcionário público. E olha que interessante, os inimigos tentaram derrubar ele, não conseguiram achar erro. Por que não conseguiram achar erro no trabalho dele? Padrão que a gente tem que fazer para escolher candidatos. Por que não conseguiram? Porque diante disso, procuraram, né, os outros funcionários públicos, motivos para acusar Daniel, está lá em Daniel 6, dentro do reinado de Dário, né, quando ele vai parar na cova dos leões. Olha que interessante. Tentaram derrubar ele, mas não conseguiram. Por quê? Não conseguiram nada sobre ele, não conseguiram achar erro na sua administração governamental. A palavra administração governamental está na Bíblia, está aqui. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era o quê? Fiel, não era desonesto e nem negligente. Esse é o padrão que nós precisamos começar a escolher os nossos candidatos, querido. Se não for pelo um padrão bíblico, nós vamos ter erros. Quando nós olhamos para a história de Neemias, ele não foi político de carreira, mas ele trouxe uma transformação social tremenda. Reconstruiu os muros de Israel. José, o próprio faraó cria a vaga para colocar José no lugar certo. Porque o faraó fala, tá, mas onde que vão arrumar um homem tipo esse aí que você está falando? Aí ele fala, aí o faraó olha, não tem no meu reinado ninguém igual a você, vamos colocar você lá. Aí coloca ele. Não sei se você sabe disso, mas José implantou o maior e mais bem-sucedido plano econômico da história da humanidade, sabia disso? Não foi uma ideia, foi uma inspiração divina. Um plano econômico que, inclusive, tem as 3 fases concretas de prosperidade de uma nação. Primeiro, resolveu o problema da fome. Segundo, resolveu o problema da criação de receita, da criação de bens ali móveis. Depois, ele consegue a questão patrimonial e o crescimento e expansão daquela nação. Olha que interessante, querido, para proteger o povo depois. Tudo bem, depois vem a escravidão, vem os problemas, mas o Senhor esteve com o povo, amém? Nós temos outros exemplos fantásticos, como a própria Rainha Esther e tantos outros contextos de cidadania e sociedade dentro da Bíblia, tá? Tem vários. Só que olha que interessante, nós devíamos pegar esses mesmos princípios, essas mesmas características de homens e mulheres de Deus dentro da Bíblia que tocaram a esfera da sociedade, da área política, para a gente também poder começar a escolher candidatos. Exemplo, eu tenho 3 dispositivos que eu uso para poder escolher um candidato olhando para dentro da palavra de Deus. Primeiro dele, se ele tem verdadeiramente princípios cristãos. Nós temos que reconhecer neles a presença do Senhor, assim como foi reconhecida a presença do Senhor sobre José, sobre Daniel, sobre Neemias. Amém? Você concorda comigo? Nós temos que reconhecer a presença do Senhor. Não é o falar, é a família. É como se portou muito antes de se candidatar a alguma coisa. Segundo, precisa ter capacidade, preparo, articulação, a própria parada dos talentos, né? A um foi dado 5, a outro 2, a outro 1, de acordo com o quê? Com a capacidade. Tem que ver se a pessoa tem condição de estar naquele lugar, querido, que não é só a boa vontade. Tem muito trabalho nessa história, tem que ter disposição, tem que ir à frente, tem que articular, tem que criar, tem que desenvolver soluções reais. Então não pode ser uma pessoa que, assim, você tem qualquer afinidade com ela só porque ela é legal. Nossa, olha que corte de cabelo maravilhoso, vou votar nele. Porque foi assim que muita mulher escolheu votar no Collor na época dele, porque ele era o quê? Bonitão. Pega no Google e coloca lá entrevistas de por que votar no Collor. Nem sei se o Collor é candidato, hein, pelo amor de Deus. Não é, né? Não é. Tá feio? Pois é. Né? Já tinha uma coisa dentro dele muito feia, né? Mas também. Mas você está entendendo, querido? Não é por uma afinidade. Mas é que ele é tão legal. Ele sempre distribuiu aqui uma balinha no bairro, né? Não, mas ele é tão gente boa, né? Eu sei que não tem chance, mas vamos lá, vamos ver se a gente dá uma chance. É a fábula jurídica da tartaruga no poste, né? Você conhece essa fábula? Você passa na rua e vê uma tartaruga no poste. Primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: o que essa tartaruga está fazendo lá? E a segunda, quem colocou essa tartaruga lá em cima? Você.
na hora de votar. Olha que coisa terrível, né? Então, muito cuidado com isso. E o terceiro, se esse candidato tem disposição, se tem vontade, se tem desejo, se tem paixão para criar soluções e agir, para criar uma equipe técnica. Porque o que mais tem hoje, infelizmente, na política, é gente querendo arrumar um olerite, né? Um salário. Esse não serve para estar na vida pública. Esse não deveria estar almejando a vida pública. Porque lá tem que trabalhar, e tem que trabalhar muito. Por quê? Porque nós queremos que alguém exerça justiça, paz e alegria. Amém? Para o povo. Agora, como é que a gente resolve isso, né? Primeiro, trabalhando bem. E esse é o nosso papel enquanto empreendedores. Nós temos que realmente expressar o reino dos céus através do nosso trabalho. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. O Marcos fez uma apresentação do negócio dele. Eu creio que ele teria ali umas 10 horas fácil para falar dos indicadores de performance, do crescimento, da gestão de fluxo de caixa, da gestão financeira. Mas o que foi glorificado aqui? O reino dos céus. Nós temos que romper com a omissão. O que a Tati falou, e agora eu reforço aqui, nós temos que romper com a omissão. Porque enquanto não rompermos com a omissão, continuaremos vendo as coisas ruins e aceitando elas como são. Eu quero usar um versículo que define como nós pensamos sobre a vida política, para que eu possa encerrar minha fala e a gente poder finalizar essa edição aqui. Mateus 6, a partir do versículo 22, define como nós estamos olhando essa área. Como você enxerga a área política hoje? Como você visualiza? Qual é a visão que você tem sobre a área política? Olha que interessante. Mateus 6, a partir do versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E enquanto eu olhar para a área política e achar que isso pertence ao cão, ou enquanto eu olhar para a área política e achar que nunca nós vamos ver testemunhos éticos e responsáveis, nós vamos sofrer. Eu tenho um casal de discípulos, querido, já de muitos anos, nós estamos caminhando aí mais de 15 anos juntos, e a esposa desse casal, ela trabalha num órgão público, e há 15 anos eu vejo ela, toda vez que ela muda de cargo e vai para um cargo novo, na área da educação, ela tenta implementar uma mudança, ela tenta implementar uma transformação. Eu lembro que a convite dela, ela me colocou uma vez para falar, Marcos, numa convenção de todos os diretores e vice-diretores do Paraná inteiro. Eram 2.200 diretores e vice-diretores lá. Não entraria lá se eu tivesse o título de pastor. Eu entrei lá porque fui convidado como alguém do mercado. Essa foi a minha grande renúncia lá atrás. Eu sabia que eu precisava estar nessa esfera da sociedade, que é o ambiente dos negócios. Então, eu precisava decidir não estar o tempo todo aqui dentro. Eu precisava estar mais tempo lá fora. Essa pessoa sempre está procurando um jeito de mudar aquela sociedade. E aí eu te pergunto, por que não podemos fazer a mesma coisa? Por que não podemos romper com a omissão? Por que não podemos romper com um sistema que tem tudo para dar errado e a gente está vendo o quanto tem dado errado? E por que a gente não muda isso? Agora, como que a gente faz isso? Sinceramente, discutindo o tema, falando sobre ele, gastando tempo ensinando os nossos filhos, mas gastando tempo ensinando outras pessoas também. Nós queremos, se Deus quiser, assim como sonhamos um dia com a escola de negócio, nós queremos sonhar com a escola da cidadania. Tivemos aqui uma vez um curso do Raulson Rangel, que hoje está lá na Espanha. Foi um curso sobre cidadania que moveu e mexeu a nossa cabeça na época, e nós começamos a falar mais sobre o assunto. Tem institutos, por exemplo, como o Instituto Luzeiro, né, que faz o Clube do Livro, que fala sobre isso. Ou as próprias instituições que foram citadas aqui, o Corajosamente Éticos, a Criar você só não pode ficar omisso. Primeiro nós agimos de fato em fé, nós oramos, depois nós agimos no mundo natural. Como? Incentivando a criação e funcionamento de ONGs, né, OSCs, preparamos com competência e temor ao Senhor candidatos cristãos, criamos movimentos de educação social e cívica na nossa nação,
Realizamos movimentos e manifestos de defesa. Quantos nós tivemos antes da pandemia? Movimentamos milhares de pessoas para ir. O próprio exemplo que foi dado aqui pelo Marcos do culto da arena foi uma grande movimentação da cidade, ou seja, nós temos todas as condições de fazer duas coisas: sermos sal e sermos luz. Porque se não salgarmos e se não iluminarmos, estamos muito errados. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar, e aí eu já vou caminhar aqui para o fim. Senhor, nós queremos romper, Pai, em nome de Jesus, Pai, com toda a omissão. Nos usa como instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para que possamos, enquanto homens e mulheres de negócio, promover a cidadania na nossa sociedade, Pai. Que nós possamos, Pai, como homens e mulheres de negócio, usarmos, Pai, Senhor, recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos para promovermos, Pai, transformações sociais, Pai. Senhor, que em nome de Jesus possamos, Pai, sair daqui hoje com uma mentalidade renovada sobre esse tema e possamos encontrar no Senhor a força, a coragem e a ousadia para começar a romper, Senhor, com critérios e cenários, Pai, que não representam o Teu reino, Pai, que não representam as nossas inspirações como homens e mulheres cristãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos capacita para esse novo tempo que precisamos na nossa sociedade, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém, amém, amém.